paz do Senhor, meus queridos, nesta manhã. Quero falar um pouco aqui a respeito da palavra de Deus. Eu quero ler Romanos, capítulo 8, e o versículo 4 a 7. Depois eu quero continuar mais um pouco sobre esse assunto aqui. Talvez eu vou falar aqui umas 2 ou 3 vezes sobre esse comentário. É algo que você não vê as pessoas comentar no nosso tempo. Praticamente você não vê as pessoas falar esse assunto. Por quê? Esse assunto é um assunto que ele leva nós a refletirmos como estamos vivendo diante de Deus segundo as Escrituras. Então eu quero ler aqui esses versículos falando um pouco sobre o assunto e eu quero continuar um pouco depois. Fala assim então a Bíblia: para que a justiça da lei se cumpra-se em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade ou pode o ser. Eu quero comentar só até aqui agora, depois eu continuo. Então a Bíblia ela está nos revelando a respeito que quando fala sobre a nova vida debaixo da graça segundo o Espírito e santidade e a doação. Então aqui a Bíblia está falando para nós que para que se cumpre a justiça da lei, aí ela fala que se nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Para que a lei ou a justiça de Deus se cumpre nas vidas das pessoas, é necessário que a pessoa ela não vive simplesmente na carne, mas que ela vive no Espírito. Porque o homem, ele vive nos dois sentidos. Tanto ele vive no físico, que é o que a Bíblia está falando a respeito da carne, como o homem que é crente, foi resgatado, regenerado, comprado pelo sangue de Cristo. Então aí é onde a Bíblia vai falar que anda segundo o Espírito para que cumpre a lei da justiça. Então significa que para cumprir a lei da justiça de Deus nas nossas vidas, é necessário que nós não andamos segundo somente a vontade da carne, mas que nós andamos segundo a vontade do Espírito. E como que significa isso? Significa que a Bíblia está falando assim, que eu sirvo a Cristo, eu não posso viver simplesmente a minha vontade, fazer o que eu quero, o que eu penso, o que eu acho. Então eu tenho que estar baseado para cumprir a justiça e a lei de Deus, eu tenho que andar segundo a palavra. Se eu tenho que andar segundo o Espírito, que o Espírito está falando que é para fazer a vontade de Deus, porque se eu faço aquilo que eu penso e que eu quero, eu não estou vivendo para Deus, não estou vivendo para Cristo, estou vivendo para mim e para o mundo. Então, por isso a Bíblia diz que para cumprir-se a justiça e a lei, é necessário que nós, como crentes, não façamos o que queremos, mas procuramos fazer a vontade de Deus para que cumpra a lei e a justiça de Deus em nós, que não andamos segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito, que significa andamos segundo a vontade de Deus. Esse assunto é um assunto que tem que ter, se for para falar ele, para trazer uma revelação mesmo, tem que ter uma semana para falar isso daqui, porque o assunto ele é muito bom, muito especial para que a pessoa ouça isso daqui.
Versículo 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Entende agora? Os que são segundo a carne, eles se inclinam para as coisas da carne. E os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Ou seja, as pessoas que são carnais e que não são espirituais, elas só inclinam para as coisas da carne. Porque a carne quer carne. Então, o que a Bíblia revela é que se eu estou na carne, a minha inclinação é simplesmente para as coisas da carne, porque a carne, ela quer carne. Mas se eu ando segundo o Espírito, segundo a palavra que nos está nos ensinando, então eu inclino para as coisas do Espírito, que significa que eu estou voltado para as coisas espirituais, para as coisas de Deus. Se eu não estou voltado para as coisas de Deus, que é segundo o Espírito de Deus, então eu não estou fazendo a vontade de Deus, porque a inclinação da carne, ela volta para as coisas desta vida, para o mundanismo, para todo tipo de pecado e liberdade do pecado, liberdade do pecado, que se chama libertinagem. Mas quando as pessoas, ela anda segundo o Espírito, então ela se inclina para as coisas do Espírito, que, ou seja, ela quer ter uma comunhão com Deus, ela quer ter comunhão com a palavra de Deus, ela recebe a palavra de Deus, recebe o ensino de Deus, ele quer sentir Deus, ele quer sentir o Espírito Santo de Deus na sua vida, porque ele é espiritual, e se ele é espiritual, ele inclina para as coisas do Espírito que está sendo voltado a Deus. É diferente daquele que inclina para a carne, como aquele que inclina para o Espírito. Quem inclina para as coisas da carne, a Bíblia está falando que ele é carnal. E quem inclina para as coisas do Espírito, a Bíblia está falando que ele é espiritual. Versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Veja então como isso é tão interessante que as pessoas precisam ouvir isso daqui. Por isso que eu falei que praticamente ninguém comenta isso para o povo. As pessoas querem pregar hoje só bênção. E se não tem essa condição aqui de vida espiritual, não adianta pregar bênção, que Deus não vai dar bênção. A maior bênção, eu já disse e repito, que é a vida espiritual, é estar salvo. A maior bênção é a salvação. Mas no nosso tempo as pessoas estão invertendo os valores. E por isso é necessário que alguém fale a verdade. Então, o que está falando a Bíblia é que, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Ou seja, tudo aquilo que é carnal, tudo aquilo que é carne, tudo aquilo que se volta para esse sentido aqui, a Bíblia está falando que é morte. A vida carnal, ela traz simplesmente a morte, tanto físico como espiritual. Morte. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Ou seja, aqueles que estão vivendo só na carne, veja a situação do mundo, veja o mundo, analisa o mundo, escuta essa palavra aqui e analisa o mundo, dá uma olhadinha no mundo, que o mundo está se derretendo aos poucos, o mundo está acabando aos poucos, porque o mundo vive na carne e não tem paz. Mas aqui a Bíblia está falando porque eles vivem na carne, inclina para as coisas da carne, mas aqui a Bíblia diz que aqueles que inclinam, a inclinação do Espírito é vida e paz, ou seja, aqueles que entregou a vida para Cristo, ele está voltado para Cristo, e Cristo é a paz. Por isso está falando que a inclinação do Espírito é vida e paz. Jesus disse: deixo-vos a minha paz,
A minha paz eu vos dou, não vos lá dou como o mundo a dar. Não se turbe os vossos corações e nem se atemorize. Entendeu? Porque que a Bíblia está comentando sobre esse assunto, porque Jesus é a verdadeira paz e Jesus é a verdadeira vida. Por isso a Bíblia diz que a inclinação do Espírito é vida e paz. Por quê? Primeiro, a pessoa vai viver mais um pouco. Segundo, ele está vivendo a vida espiritual, e se ele continuar espiritual, ele vai viver na eternidade. A verdadeira paz na eternidade, que se chama a vida no porvir. Ou seja, a vida que há de vir para aqueles que andam segundo o Espírito, que tem vida e paz e viverá eternamente. Versículo 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Está vendo que é um contraste? Entendeu que existe um contraste entre a vida física e pecadora, a vida da carne e a vida que é de paz, a vida espiritual, a vida com Cristo. É diferente, é um contraste entre a vida da carne e a vida do Espírito. Porque a Bíblia deixa claro para nós, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, não pode, diz a Bíblia, pois não pode sujeitar a lei de Deus, em verdade não pode ser. Ou seja, todos aqueles que vivem no pecado. A palavra viver na carne aqui está se referindo não somente a viver o físico, mas viver o físico pecando, viver o físico no erro, viver o físico naquilo que eu estou tentando falar para você, que veja a situação que o mundo vive. O mundo está acabando aos poucos por causa disso, por causa do pecado. Aí a Bíblia diz que não é sujeito à lei de Deus e nem em verdade pode ser. Por quê? Se eu vivo pecando, literalmente pecando, eu estou longe de Deus. Eu não estou fazendo a vontade de Deus, não estou sujeitando a Deus e nem a sua lei. Mas aquele que inclina para as coisas do Espírito, ele está então fazendo aquilo que a Bíblia diz. Porque ele está fazendo a vontade de Deus mediante o ensino da Bíblia. Mas os que não estão nesse contexto, eles estão longe. E ele não faz a vontade de Deus, não cumpre a lei de Deus e, na verdade, não pode ser de Deus. Porque ele não vive para Deus. Ele vive para si, para o mundo, para o pecado. Por isso, a Bíblia deixa claro para nós que a lei de Deus, nem ela está dizendo que não pode ser, porque não pode ser, porque não está segundo a lei, não está andando segundo a palavra, não está andando segundo Deus, não está andando segundo aquilo que é determinado pelas Escrituras. Por isso a Bíblia diz que não é e nem pode ser de Deus, nem fazer a vontade de Deus. Então fica aí a palavra de hoje. Depois eu vou continuar um pouco mais esse assunto aqui, para não ficar muito extenso. Eu quero dividir ele em 2, 3 vezes ou mais, dependendo aqui, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.